O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiu o parcelamento de dívidas pelo Pix em uma conversa com o presidente do Banco Central. Haddad falou com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, no prédio do Ministério da Fazenda. Além do parcelamento de dívidas com o Pix, sistema de transferências oferecido pelo próprio Banco Central, Haddad disse que trataram de diversos assuntos e que foi uma reunião de rotina. O ministro da Fazenda falou sobre a conversa em um evento virtual, promovido por um banco de investimentos. Falava ontem com o Roberto Campos Neto sobre o parcelamento de débito pelo Pix, que pode ser uma grande inovação do nosso sistema bancário, você parcelar usando essa ferramenta e melhorando as condições de competitividade, de crédito no país. A proposta de parcelamento de dívidas por Pix seria parte de 12 medidas que o governo está preparando para melhorar as condições de crédito. 6 delas já tiveram aval do Banco Central. Haddad também disse que perguntou o que o presidente do Banco Central pensa sobre mudanças no calendário de metas de inflação, mas que seriam apenas para os próximos anos. Em 2023, a meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,25%, com tolerância de 1,5% para mais ou para menos. É o momento de você verificar se as metas foram bem calibradas, se é o caso de manter, se é o caso de não adotar o calendário gregoriano, se é o caso de fazer aquela meta contínua, né, como a maioria dos países adotam. Só Brasil e Turquia têm metas de ano calendário. Quase todos, com exceção desses 2 países que têm meta de inflação, tem um calendário contínuo. Você vai por aproximação chegando na meta. No evento, falando sobre as novas políticas monetária e fiscal sendo trabalhadas, Haddad afirmou que com a harmonização das duas e com as aprovações do Congresso e do Judiciário, vai haver um choque de credibilidade para a economia brasileira inédito nos últimos 60 anos. Eu acredito que com as medidas de combate às distorções do sistema tributário, reforma tributária que institui, de uma vez por todas, um imposto de valor agregado e com a reforma do imposto de renda até o final do ano, nós vamos chegar ao final do ano com as reformas necessárias para que o Brasil, a partir de 2024, tenha um choque de crescimento sustentável, na minha opinião, por muitos anos. A respeito do programa Desenrola, que pretende renegociar até 50 bilhões de reais de dívidas de 37 milhões de pessoas, o ministro disse que a medida provisória está pronta e falta apenas a Bolsa de Valores brasileira, a B3, concluir o sistema em que o programa vai ser executado. E as pessoas que estão inadimplentes precisam estar atentas para as possibilidades de limpar o nome. Além do programa Desenrola Brasil do governo federal, o Serasa prorrogou o feirão de negociações de dívidas. Elias, a gente tem que retomar as discussões sobre o Desenrola Brasil, né? Aquele programa que foi anunciado pelo governo para basicamente renegociar dívidas da população brasileira, colocar o nome no patamar melhor, né? Tirar o nome do vermelho das pessoas. Isso vem sendo falado há alguns meses, mas na prática até hoje não houve nenhum avanço concreto dessa proposta. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre isso essa semana e disse o seguinte, que falta ainda a adesão das empresas e uma solução de software mesmo, de programa de computador que reúna essas informações. Quais são esses 2 pontos? A adesão das empresas é para que as empresas forneçam dados dos devedores, né, melhor dizendo, as pessoas que estão devendo essas empresas, e isso alimente um sistema nacional de informações que vai centralizar esses dados sobre pessoas que estão devendo, quanto estão devendo, quais os juros, né, o que dá para fazer na situação de cada devedor aqui no Brasil. Então, para que isso funcione, o primeiro passo, que é muito difícil, é a adesão em massa das empresas. Quando eu digo muito difícil, eu quero dizer porque isso depende de um trabalho de conscientização, de discussão e leva tempo. Mas na prática é uma proposta que beneficia bastante as empresas
que vão ter as dívidas sanadas nessa nova renegociação que é proposta pelo governo federal. O segundo ponto, que também é muito complexo, é a situação desse software. O ministro Fernando Haddad diz que espera que esse programa Desenrola Brasil esteja em vigor até este primeiro semestre, ou seja, até junho deste ano. Eu acredito, Elias, que seja muito difícil disso acontecer. Até do ponto de vista, na verdade, do ponto operacional disso. Quando a gente fala software, é a criação de um programa, desenvolvimento de um programa, ainda mais dessa magnitude, que tem que captar os dados de devedores de tantas empresas no país, reunir isso num sistema só. Basicamente, isso demora bastante tempo para se desenvolver em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, inclusive no âmbito público, isso pode demorar um pouco mais, né? A gente sabe que tudo que se faz dentro do setor público precisa de muitos passos, licitações, enfim, uma discussão ampla com a sociedade. Isso acaba também dificultando, demorando um pouco que as propostas tomem corpo. É um processo adequado para garantir a fiscalização das contas públicas, para garantir uma discussão com a sociedade. Isso está tudo dentro, é claro, dos rigores da lei, mas a gente sabe que isso também traz um pouco de atraso para que isso seja construído. Fernando Haddad acredita, ou pelo menos espera, tem essa expectativa otimista de que até junho isso esteja operando. Também espero que sim, viu, Elias? Porque é uma proposta muito interessante, mas a gente acha difícil de que isso de fato esteja acontecendo até lá. Basicamente, essa proposta ela visa ajudar 37 milhões de brasileiros e tentar sanar uma dívida de 50 bilhões de reais aqui no país com as empresas. Isso seria feito por meio de uma renegociação muito semelhante àquela que já acontece via Serasa, por exemplo, o feirão de limpa-nome, que foi realizado inclusive este ano até o final do mês passado. Esse feirão que conseguiu ajudar bastante gente aí a resolver a situação, né, de dívida, renegociando e basicamente reduzindo aquele valor que você pagaria. Então, o feirão renegocia os juros, diminui até muitas vezes o valor da dívida para que o devedor limpe o nome dele, coloque o nome dele numa situação regular e para que as empresas recebam valores devidos ali e tenham entrada de caixa para continuar suas operações. O governo federal com esse Desenrola Brasil quer a mesma coisa, só que um programa mais amplo, ainda maior. 37 milhões de pessoas beneficiadas, 50 bilhões de reais de dívidas a serem sanados, e isso depende agora desses dois fatores: a adesão das empresas e a criação desse programa de computador, desse software. Vamos acompanhar com bastante atenção esses dois quesitos. A gente espera que até junho, como prometeu o Fernando Haddad, isso esteja funcionando. Elias.